Vereador Leonardo de Araújo. Senhor vereador João Teixeira Filho. Senhor vereador Alain Eduardo Amaral. Senhor vereador Afonso Aires. Presente. Senhor vereador Laerte Rodrigues de Lima. Presente. Senhor vereador Osmar Gonçalves. Presente. Senhor vereador Otávio Aires de Melo. Presente. Senhor vereador Wellington Roberto Leite Fonseca. A número legal, senhor presidente. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Senhor presidente, eu peço que seja suspensa a sessão para discutirmos alguns assuntos aqui. Está suspensa a sessão por 10 minutos.
Está reaberta a sessão. Ata da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema. Ao 5 de março de 2013, no prédio onde funciona a Câmara Municipal, realizou-se a terceira sessão ordinária. Senhor presidente, eu peço a palavra. Peço que seja dispensada a leitura da ata por estar disponível no site da Câmara. Está em votação o pedido do nobre vereador. Aqueles que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em votação a ata da terceira sessão ordinária do ano de 2013. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Ofício número 121/2013, Estância Turística de Paranapanema, 6 de março de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, em atendimento ao ofício número 20/2013, protocolado no dia 20 de fevereiro de 2013, sobre o número 1135, referente ao requerimento número 4/2013, de autoria do vereador Afonso Aires de Mello, segue anexo às informações solicitadas. Atenciosamente, Márcio Faber, prefeito municipal. Etapa do recinto de festas, barracão de e pista de laço. Valor R$ 470.471,84. Valor pago R$ 377.213,42. Valor a pagar R$ 93.258,42. Obra executada 80,18%. Empresa Itacom, empreiteira de obras, cozinhas e sanitários. Valor R$ 155.800. Valor pago R$ 155.800. Valor a pagar nada, executada 100% da obra. Segunda, etapas de recinto de festa. Pavimentação, ruas externas, alambrados e calçadas. Empresa TCL, Tecnologia e Construções LTDA. Valor R$ 859.420,60. Valor pago R$ 851.064,61. Valor a pagar R$ 8.355,99. Obra executada 99%. Iluminação, empresa Proerge Engenharia e Eletrificações. Valor R$ 910.070. Valor pago R$ 779.812,64. Valor a pagar R$ 130.257,36. Executado 86% da obra. Terceira etapa, recinto de festas. Construção de sanitários, piso em volta dos lagos e paisagismo. Empresa Ebenezer Artefatos de Concreto e Cimento. Valor R$ 467.795,83. Valor pago R$ 20.641,24. Valor a pagar R$ 447.154,59. 4% da obra executada. Pavimentação asfáltica, ruas internas e águas pluviais. Empresa FX Engie Pavimentação e Obras. Valor R$ 489.738,55. Valor pago R$ 77.648,66. Valor a pagar R$ 412.089,89. Obra executada 16%. Portarias, empresa Silva e Moura. Valor R$ 78.363,23. Valor pago R$ 13.448,61. Valor a pagar R$ 64.914,62. Obra executada 17%. Observação. Terceira etapa, primeira parcela, R$ 667.454,80, creditada na conta.
Segunda parcela, R$ 444.969,87, acreditar. Instância Turística de Paranapanema, 5/3/2013. Rodrigo Del Poço, secretário municipal de obras. Elizabeth de Melo Yamaguchi Rodrigues, assessora de convênios. Declaração. Declaramos para os devidos fins que as obras do recinto de festa, primeira, segunda e terceira etapas, têm a previsão de conclusão para março de 2014. Instância Turística de Paranapanema, 5 de março de 2013. Rodrigo Del Poço, secretário municipal de obras. Elizabeth de Melo Yamaguchi Rodrigues, assessora de convênios. Ofício número 125/2013. Paranapanema, 13 de março de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência e nobres edis o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre alteração de dispositivo da Lei 983, de 23 de dezembro de 2009 e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, a presente inclusão de funções gratificadas visam atender às legislações vigentes referente ao Corém e Código Sanitário Estadual. Para o melhor andamento no atendimento à população, é necessário ter funcionários com cargos de supervisão nos serviços de saúde. E tendo em vista que hoje em nosso quadro de efetivos não existe cargos que atendam essa demanda, surgiu a necessidade de criação da presente proposta. Certo do acolhimento, deliberação e aprovação deste projeto de lei, renovamos nossas considerações. Atenciosamente, Márcio Faber, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 1, de 13 de março de 2013. Dispõe sobre a alteração de dispositivo da Lei 983, de 23 de dezembro de 2009 e da outras providências. Márcio Faber, prefeito municipal da Instância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam acrescentadas ao artigo 1º da Lei Municipal 983, de 23 de dezembro de 2009, as seguintes funções gratificadas. Quantidade 1, cargo, diretor de vigilância sanitária. Requisito para ocupação, curso superior. Remuneração, R$ 1.900. 7 vagas do cargo de coordenador de enfermagem. Requisito para ocupação, registro no Corém e CRT emitido pelo Corém. Remuneração, R$ 2.400. 2 vagas no cargo de encarregado de unidade básica de saúde, sem requisito para ocupação e remuneração de R$ 1.900. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei serão atendidas por conta das dotações próprias consignadas no orçamento, de acordo com as normas legais vigentes. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeitura Municipal da Instância Turística de Paranapanema, 13 de março de 2013. Márcio Faber, prefeito municipal. Ofício número 124/2013. Paranapanema, 13 de março de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência e nobres edis o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder o uso e a exploração de bem imóvel em favor do Clube do Laço Comprido, da Instância Turística de Paranapanema e da outras providências. Tendo em vista o recinto de eventos não estar concluído e entendermos que a competição de laço já é tradicional no aniversário do município, e para que não fique prejudicada esta parte das comemorações e outros eventos que vierem a acontecer, também a realização de treinos, é que achamos por bem conceder o uso e a exploração da citada área por tempo determinado, conforme prevê no projeto de lei anexo. Certo do acolhimento, deliberação e aprovação desse projeto de lei, renovamos nossas considerações. Atenciosamente, Márcio Faber, prefeito municipal. Projeto de lei número 4, de 13 de março de 2013. Autoriza o Poder Executivo a conceder o uso e a exploração de bens imóvel
em favor do Clube do Laço Comprido da Estância Turística de Paranapanema e da outras providências. Márcio Fábio, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder o uso e exploração do bem imóvel de propriedade municipal, constituído de uma área de 6.261,43 metros quadrados, com as divisas e confrontações conforme o memorial descritivo, que fica fazendo parte integrante desta lei, em favor do Clube de Laço Comprido da Estância Turística de Paranapanema, inscrito no CNPJ 11.652.290, contrário, traço 34, e declarada de utilidade pública municipal através da Lei nº 1010, de 30 de agosto de 2010. Parágrafo 1º. A concessão de que trata o presente artigo será gratuita pelo prazo de 12 meses, contados a partir da data da assinatura do termo de concessão de uso e exploração de bem público municipal, podendo ser revogada por igual período através do termo aditivo caso haja interesse das partes. Parágrafo 2º. A concessão de que trata o presente artigo será somente para a realização de treinamentos e eventos de competição de laço. Parágrafo 3º. A exploração de que trata o presente artigo será somente para a cobrança de inscrições dos participantes para custeio das competições que pertencerá à entidade. Artigo 2º. A presente concessão poderá ser revogada pela concedente a qualquer tempo, desde que haja interesse público relevante e devidamente justificado, através de notificação escrita com prazo de 30 dias. Artigo 3º. A entidade beneficiada deverá exercer os direitos outorgados pela presente lei, ficando obrigada a manter a preservação dos bens contra turbação ou danos materiais que possam ser ocasionados por terceiros. Artigo 4º. Fica assegurada exclusivamente ao Poder Público Municipal a exploração publicitárias e outras possíveis no bem imóvel objeto dessa concessão. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, 13 de março de 2013. Márcio Fábio, Prefeito Municipal. Moção de aplauso número 1/2013. Requeiro na forma regimental que seja inserido nos anais desta Câmara Municipal o voto de aplauso pela organização e realização do Retiro de Carnaval que aconteceu em Campos de Olambra com a participação de aproximadamente 230 jovens. Justificativa. O retiro de carnaval, no qual se realizou em Campos de Olambra, ocorreu de forma brilhante, pela total dedicação do grupo de jovens Miracum Mariano e grupo de jovens Divina Misericórdia, na pessoa de seus organizadores, sendo elas Juliana Patrícia Melo Araújo e Regiane Domingues Caçu de Jesus, além de contar com a colaboração de voluntários de toda a comunidade. Com o objetivo de levar os jovens ao encontro de Cristo, o evento contou com pregações, missas e outras atividades, visando engrandecer espiritualmente os jovens. O evento foi extremamente positivo, pois contou com a presença de aproximadamente 230 jovens que vivenciaram momentos de reflexão e comunhão divina. Considerando-se que durante estes 4 dias muitas graças de Deus foram derramadas e os participantes tiveram uma experiência pessoal com o Deus vivo e ressuscitado através da oração e louvor, diante do exposto, na qualidade de vereadores, requeremos que submeta ao plenário a apreciação deste reconhecimento na pessoa de seus organizadores. Sala de Sessões, Benedito Antunes de Araújo, 12 de março de 2013, vereadores Osmar Gonçalves e vereador Wellington Roberto Leite Fonseca. Indicação número 31/2013. Indico ao chefe do Poder Executivo que, juntamente ao órgão competente da Prefeitura Municipal, verifique a possibilidade dos transportes escolares municipais voltarem a viabilizar caronas para os moradores de bairros distantes de Campos de Olambra e da sede do município. Justificativa. O motivo desta indicação é para proporcionar aos moradores dos bairros distantes que não possuem condução própria e nem condições de se locomoverem até Campos de Olambra ou até a sede do município,
para consultas médicas e demais compromissos que possam ter, visto que não temos transporte coletivo para a população nestes bairros. É necessário que solucione esse problema com máxima urgência, pois a população fica à mercê de carona, porque não podem perder os seus compromissos agendados. Certo do empenho de Vossa Excelência, agradecemos antecipadamente em nome da população. Sala de Sessões Benedito Antunes de Araújo, em 11 de março de 2013, vereador Leonardo de Araújo. Indicação número 32/2013. Indico ao senhor prefeito municipal, juntamente com a secretária de Obras e Vias Públicas, tome as devidas providências no sentido de proceder à reforma das instalações da creche Centro de Educação Lucilene Vieira do bairro da Serrinha. Justificativa. A presente indicação mostra a necessidade da reforma do prédio da creche, o que se justifica, vez que a unidade escolar nunca recebeu nenhuma reforma desde a sua construção. O bairro da Serrinha está crescendo e se desenvolvendo consideravelmente, e a população estudantil também apresenta um crescimento acelerado. Devido às péssimas condições em que se encontra o prédio, fica difícil atender as crianças com toda a segurança e cuidado que elas merecem. O prédio necessita de reforma na parte hidráulica, elétrica e pintura. Com a reforma, atenderá melhor as expectativas dos estudantes, dando melhores condições de uso. Certo de que Vossa Excelência não medirá esforços em atender a essa indicação, agradeço antecipadamente. Sala de Sessões Benedito Antunes de Araújo, 11 de março de 2013, vereador Osmar Gonçalves. Indicação número 33/2013. Indica ao senhor prefeito municipal, juntamente com a Secretaria de Obras e Vias Públicas, tome as devidas providências no sentido de que seja instalado ventiladores e compra de aparelhos de som nas creches municipais que ainda não possui. Justificativa. Em recente visita às creches dos bairros, foi possível observar que a mesma não conta com ventiladores. Algumas pessoas solicitaram a minha intervenção junto ao setor competente para que as providências acima elencadas visando o conforto de nossas crianças. Reforçamos a presente propositura devido ao forte calor de nosso município nos últimos dias, o que deixa qualquer ambiente abafado. Torna-se mais importante ainda por ser um local com grande número de crianças e com ambiente quente prejudica o bom andamento das aulas. Necessário também equipamento de som para o desenvolvimento de atividades escolares com alunos, bem como o divertimento dos mesmos. Certo de que Vossa Excelência não medirá esforços em atender a essa indicação, agradeço antecipadamente. Sala de Sessões Benedito Antunes de Araújo, 11 de março de 2013, vereador Osmar Gonçalves. Indicação número 34/2013. Indica ao senhor prefeito que tome as devidas providências no sentido de transformar o canteiro central da Rua Travessa dos Sobreiros, em Campos de Holambra, em um estacionamento para veículos em 45 graus. Justificativa. No referido local encontra-se um canteiro central, porém deve-se salientar que a travessa mencionada tem ligação com as ruas dos Pinos, Tilhas e Ipês, vias estas com um considerável fluxo de veículos, pois dão acesso a residências, comércios e escolas, dificultando assim o estacionamento no local. Em virtude destes fatos, é que a adequação do canteiro central em estacionamento em 45 graus ajudaria na organização e proporcionaria melhor vazão do trânsito, evitando transtornos aos motoristas e criando mais vagas, além de atender ao pedido dos moradores e comerciantes que estão de pleno acordo com a referida solicitação. Certo de que Vossa Excelência não medirá esforços para atender a essa indicação, agradeço antecipadamente. Sala de Sessões Benedito Antunes de Araújo, em 13 de março de 2013. Vereador Leonardo de Araújo. Indicação número 35/2013. Indica na forma regimental ao senhor prefeito municipal determinar a Secretaria Municipal de Obras e Limpeza Pública a realizar serviços de poda de árvores na rua Egídio Pinto dos Santos, na cidade de Paranapanema. Justificativa. Na rua Egídio Pinto dos Santos, em toda a sua extensão, existem algumas árvores que estão necessitando de poda ou corte de galhos. Poderá cair devido à chuva e ventos, colocando em risco vidas humanas e residências.
A referida solicitação prende-se ao fato de que moradores e residentes na referida localidade fizeram essa reclamação pedindo providências do poder público municipal e, como é nosso dever zelar pelo bem-estar da população, é que faço-a, esperando o atendimento por quem dê de direito. Sala de Sessões, Benedito Antunes de Araújo, 14 de março de 2013, vereador João Teixeira Filho. Indicação número 36/2013. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal estudar as possibilidades de dar aumento no valor da cesta básica dos funcionários públicos municipais, elevando esse valor a R$ 150 mensais. Justificativa. Após analisar o valor da cesta básica paga aos funcionários, constatei que esse valor, além de ser muito baixo, está existindo uma incoerência quanto ao pagamento, tudo em virtude da falha de aumento salarial adequado aos funcionários, fazendo com que fosse igualando as referências. Constatei que tem funcionários que recebem como pagamento de cesta básica mensalmente o valor de R$ 50 e outros R$ 60 dentro da mesma referência, o que demonstra claramente a necessidade urgente de uma revisão salarial justa, respeitando os direitos adquiridos dos servidores e correção daquilo que jamais poderia acontecer, que é o prejuízo financeiro dos funcionários. Nada mais justo do que, de imediato, realizar um aumento do valor da cesta básica para R$ 150 para os funcionários que são amparados pela lei, até porque o valor que está recebendo dá somente para comprar 3 quilos de carne por mês, não se falando do necessário para a sobrevivência. E, posteriormente, com urgência também, uma revisão salarial para podermos dar aquilo que é de direito dos funcionários para que os mesmos tenham vida digna, com condições de dar o melhor para suas famílias. São esses servidores que ajudam na condução do município, dando o melhor de si para que nos orgulhemos de ser paranapanense. Sala de Sessões, Benedito Antunes de Araújo, 14 de março de 2013, vereador João Teixeira Filho. Indicação número 33/2013. Indico na forma regimental o senhor prefeito municipal determinar a Secretaria Municipal de Obras e Limpeza Pública a realizar serviços de limpeza nas ruas da cidade, Campos de Olambra, Serrinha, Vila Aparecida e Serra Velha, bem como realizar operação tapa-buraco e reparo nas ruas de Paranapanema e Campos de Olambra, com urgência na rua Joaquim Vieira de Medeiros e Avenida Lázaro de Oliveira Melo, em Paranapanema, e CDHU de Campos de Olambra. Justificativa. Todo município está carecendo desse tipo de melhoramento. As ruas e avenidas de Paranapanema, Olambra e dos bairros citados acima estão com muito mato e água parada devido ao desnível de solo ou calçamento. É claro que existem pontos que exigem urgência, como é a Rua Avaré, em toda a sua extensão. Em Campos de Olambra e nos demais bairros, também todas as ruas estão necessitando de limpeza. Agora, torna preocupante como se encontra as ruas do CDHU de Campos de Olambra, que além da necessidade de limpeza e devido estar danificado o calçamento, encontra-se muita água parada, inclusive com infiltração nos quintais e casas. Outro fator preocupante nas ruas e avenidas são os buracos no asfalto, que aumenta com as chuvas e falta de manutenção. Na rua Joaquim Vieira de Medeiros, próximo da empresa Assis Lages, e na Avenida Lázaro Oliveira de Melo, próximo da rotatório, está intransitável, fazendo com que a maioria dos veículos se desviem dos buracos, o que está danificando a pista feita para que a população possa realizar caminhada. Acredito que, se existir dificuldade de material asfáltico, a colocação de concreto resolve o problema de imediato, até que a Secretaria encontre solução definitiva para o problema. A população clama para que essa indicação seja atendida, pois é grande o número de reclamações nesse sentido. Esperando atendimento, agradeço antecipadamente. Sala de Sessões, Benedito Antunes de Araújo, 14 de março de 2013, vereador João Teixeira Filho.
Indicação número 38/2013. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal determinar a Secretaria da Educação, bem como a de obra, colocar forro de madeira ou PVC no refeitório da escola MF da Serrinha da Prata, em nosso município. Justificativa. Pude observar na escola MF da Serrinha da Prata que o refeitório não tem forro e, visto ser um local aberto, tem abrigado aves que evacuam sobre as mesas e assentos onde os alunos usam para suas refeições. Além de ficar feio e nojento, corre o risco de contaminação por doenças e fungos transmitidos pelas aves, sendo necessária a realização desse tipo de serviço com a máxima urgência. Pelo que pude observar, esse tipo de melhoramento deveria ter sido realizado há anos atrás, mas como homem público, eleito pelo povo e responsáveis pelos destinos de nosso município, que somos, não podemos justificar-se esse ou aquele ficou tanto tempo e não realizou. O importante é realizar. Assim estaremos cumprindo nossa obrigação. A indicação está sendo feita em virtude de que os pais, alunos e professores pedem por essa melhoria, que é direito de todos. Como cidadão residente no bairro e vereador à Câmara Municipal, indico e espero atendimento. Sala de Sessões, Benedito Antunes de Araújo, 14 de março de 2013, vereador Arimateia Camargo da Silva. Indicação número 39/2013. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente realizar a troca de lâmpadas nas ruas do bairro da Serrinha, em nosso município. Justificativa. Hoje, nas ruas do bairro da Serrinha, existem 25 lâmpadas queimadas, necessitando de troca. Desnecessário ficar justificando o porquê dessa troca. É sabido por todos que à noite, se não tiver boa iluminação, muita coisa de ruim pode acontecer, sendo evitado se tiver bem iluminado, e que essa manutenção trará benefícios a toda a população que confia na responsabilidade de quem tem obrigação de fazer sempre o melhor a todo o município. Sala de Sessões, Benedito Antunes de Araújo, 14 de março de 2013, vereador Arimateia Camargo da Silva. Indicação número 40/2013. Indico na forma regimental o senhor prefeito municipal determinar a Secretaria Municipal de Educação realizar serviços de limpeza das caixas de água de todas as escolas municipais. Justificativa. Visando a saúde de todos os alunos, professores e funcionários de todas as escolas municipais de nosso município, é que faço a referida indicação, pois caixa de água limpa é saúde garantida. Além da limpeza, é necessário verificar as condições de higiene e vedação para prevenir a entrada de insetos e outros corpos estranhos, afastando assim o risco de doença como verminoses e infecções. Entretanto, para manter sempre a boa qualidade da água que será consumida, é muito importante a manutenção e limpeza de 6 em 6 meses. Indico que o referido serviços seja realizado por alguém competente para o assunto e que após a limpeza seja feita análise bacteriológica para verificar a eficiência da desinfecção, evitando-se prejuízo aos cofres públicos e à saúde de quem utiliza dessa água. Fico no aguardo do atendimento por achar ser justo e obrigatório esse tipo de serviço, que vai de encontro com as reivindicações de todos os usuários. Sala de Sessões, Benedito Antunes de Araújo, 14 de março de 2013, vereador Osmar Gonçalves. Indicação número 41/2013. Indico na forma regimental ao senhor prefeito que, juntamente ao órgão competente da Prefeitura Municipal, na forma da lei, providencie reparos na rua Lázaro de Oliveira Melo, em Paranapanema. Justificativa. Transitando diariamente pela referida rua, foi possível perceber a necessidade premente de providências na recuperação do asfalto da rua em questão. A necessidade se deve ao uso constante dessa via pela população e por usuários, pois trata-se de uma das ruas que dá acesso à cidade. A situação é precária para todos que precisam se locomover por ela, causando muitos transtornos, dificultando muito o tráfego de veículos e até mesmo de pedestres.
Tendo em vista as vias públicas em perfeito estado ser um dos direitos dos cidadãos, solicita em nome da população ao prefeito que providencie sanar com certa urgência o problema. Na certeza de que o senhor prefeito não medirá esforços na agilização dos referidos reparos, em nome da população antecipo os agradecimentos. Sala Sessões Benedito Antunes de Araújo, em 14 de março de 2013, vereador Afonso Aires de Mello. Indicação número 42/2013. Indico na forma regimental ao senhor prefeito que, juntamente ao órgão competente da Prefeitura Municipal, na forma da lei, providencie colocação de pedregulho e faça a devida conservação das estradas rurais do município. Justificativa. A razão de ser dessa iniciativa se deve ao constante uso pelos moradores rurais e motoristas que necessitam trafegar pelas estradas rurais que se encontram em péssimas condições. Devido a uma conservação das referidas vias, os usuários têm seus automóveis danificados, tendo seus compromissos prejudicados, pois às vezes ficam impossibilitados de trafegar para chegar até seus destinos. Em nome dos usuários, pedimos que, no lugar dos entulhos que ora vem sendo colocado nas estradas, para tentar amenizar o problema, que seja colocado pedregulho específico para estradas, no reparo das vicinais. Tendo em vista as vias públicas em perfeito estado ser um dos direitos dos cidadãos, solicito em nome da população ao senhor prefeito que providencie sanar com certa urgência o problema. Na certeza de que o senhor prefeito não medirá esforços na agilização dos referidos reparos, em nome da população, antecipo os agradecimentos. Sala Sessões Benedito Antunes de Araújo, em 14 de março de 2013, vereador Afonso Aires de Mello. Senhor presidente, eu peço a palavra. Tem a palavra, nobre vereador. Peço a palavra, senhor presidente, para apresentar a emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 1/2013. Está em votação o requerimento verbal do nobre colega. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, nobre vereador. Solicito a inclusão de uma emenda aditiva sobre o projeto de lei complementar 4, de 13 de março de 2013, que dispõe sobre a alteração de dispositivo da Lei 983. Eu solicito que seja votada uma emenda aditiva a esse projeto. Está em votação o requerimento verbal do nobre colega. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Emenda aditiva número 1/2013. Emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 1/2013, que dispõe sobre concessão de revisão salarial. Wellington Roberto Leite Fonseca, vereador desta Casa, no uso de suas atribuições legais, apresenta a seguinte emenda aditiva, fundamentado no artigo 88, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal da Instância Turística de Paranapanema. Acrescente-se ao artigo 1º do projeto de lei o parágrafo único com a seguinte redação. Ao projeto de lei complementar número 1/2013. Parágrafo único. A porcentagem da revisão salarial concedida aos servidores da Câmara, descrita no caput do artigo 1º, será também concedida sobre subsídio dos agentes políticos deste Poder Legislativo. Sala Sessões Benedito Antunes de Araújo, 19 de março de 2013, vereador Wellington Roberto Leite Fonseca. Emenda aditiva número 1/2013. Emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 4, de 13 de março de 2013, que dispõe sobre a alteração de dispositivo da Lei 983, de 23 de dezembro de 2009, da outras providências. O vereador que esta subscreve com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 63, inciso 3, e artigo 88, parágrafo 4º da Resolução 1/2010, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 4/2013.
Emenda aditiva. Acrescente-se no artigo 1º, no requisito para ocupação dos 2 encarregados de unidade básica de saúde, o seguinte: curso superior ou curso técnico na área de saúde com certificado de conclusão. Justificativa. A presente emenda aditiva tem sua razão de ser, pois trata-se de cargos na área de saúde, onde o servidor necessita ter conhecimento daquilo que é responsável, até para saber cobrar um bom atendimento de seus subordinados. Sala Sessões Benedito Antunes de Araújo, em 19 de março de 2013, vereador Alain Eduardo do Amarão Sebastião. As emendas serão encaminhadas para análise. As indicações apresentadas serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal para que tome as medidas cabíveis. Tendo em vista que esgotou o prazo e a comissão não emitir um parecer sobre o projeto de lei complementar de número 1 de 2013, que dispõe sobre concessão e revisão salarial, e o projeto de lei complementar de número 2 de 2013, que dispõe sobre criação de cargo efetivo, conforme determina o regimento interno desta Casa, em seu artigo 50, eu aponto os mesmos direto para a ordem do dia. Consulta a Casas. Se considera objeto de deliberação o projeto de lei complementar número 4, 2013, que dispõe sobre alteração de dispositivo da Lei 983, de 23 de dezembro de 2009, e de outras providências. Peço a dispensa do parecer que o projeto seja votado ainda hoje. Está em votação o requerimento verbal do nobre colega. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Consulta a Casa se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 4, 2013, que autoriza o Poder Executivo a conceder o uso e a exploração de bem imóvel em favor do Clube do Laço Comprido, da Estância Turística de Paranapanema e de outras providências. Senhor presidente, eu peço a dispensa do parecer desse projeto, que é um projeto de urgência, e como nós talvez passamos abril sem a nossa festa, que ainda não está nada certo, mas pelo menos tem a prova do laço, no qual eu quero parabenizar o clube e peço que esse projeto seja votado ainda hoje. Está em votação o requerimento verbal do nobre colega. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e encaminhamento à votação a moção de aplauso de número 1, 2013, de autoria dos vereadores Osmar e Wellington. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo em sua única votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Está em votação a emenda aditiva número 1, 2013. Ao projeto de lei complementar número 1, 2013. Ninguém querendo se manifestar? Eu coloco mesmo em sua única votação. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e votação a emenda aditiva número 1, 2013, sobre o projeto de lei complementar número 1, 2013. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nada mais constando para o expediente, passamos à ordem do dia. Está em votação o encaminhamento à votação o projeto de lei complementar número 1, 2013, que dispõe sobre concessão de revisão salarial, com sua respectiva emenda já aprovada. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo em sua única votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e encaminhamento à votação o projeto de lei número 2, 2013, que dispõe sobre criação de cargo e cargo efetivo. Está em discussão e encaminhamento à votação o projeto de lei complementar número 2, 2013, que dispõe sobre criação e cargo efetivo, com sua respectiva emenda. Senhor presidente, eu peço a palavra. Um momento, senhor vereador. É discussão e votação, vereador? Senhor vereador, eu vou ler mais uma vez, aí eu vou te dar a palavra, tá bom? Está em discussão e encaminhamento à votação o projeto de lei complementar de número 2, 2013, que dispõe sobre criação e cargo efetivo. Tem a palavra, novo vereador. Presidente, eu queria pedir aos nobres vereadores, é um projeto importante para a saúde, senhor presidente. É um projeto que o prefeito está preocupado com a saúde do município, né? Então ele está investindo na saúde. Eu queria pedir aos senhores vereadores que votassem a favor desse projeto, senhor presidente. Alguém mais quer se manifestar sobre o projeto? Senhor presidente, peço a palavra. Tem a palavra, nobre vereador. Eu não fui notificado para dar o parecer, por isso peço que seja notificado para analisar melhor. E que seja encaminhado às comissões. Senhor vereador, esse projeto já estava para as comissões não se manifestaram, então, dentro da legalidade, ele teria que estar entrando hoje para votação. Senhor presidente, peço a palavra.
Quero aqui, presidente, me desculpar, eu confundi o projeto. Eu estava achando que era o projeto da saúde e é o projeto daqueles cargos da merendeira, né, senhor presidente? Então, senhor presidente, uma das comissões, para o senhor presidente, se manifestou e deu parecer. Teve 10 dias úteis. E a segunda comissão, senhor presidente, que não foi notificada, tem mais 10 dias úteis para dar o parecer. É disso que o presidente aqui está falando e eu também faço parte dessa comissão. Eu desconheço o parecer sobre esse projeto. Senhor presidente, posso me manifestar? Sim, só sobre o projeto. Esse projeto foi um projeto sobre a criação de cargos de merendeira. Esse projeto deveria ser analisado por duas comissões, a de Justiça, qual eu faço parte, e a de Comissão de Finanças e Orçamento, na qual é presidida pelo nobre colega Afonso, e que ele não foi notificado para a manifestação, e tem o prazo de 10 dias úteis para que ele manifeste através de análise da comissão. Então, eu peço que ele seja primeiramente notificado disso para posterior avaliação e julgamento. Tendo sim a palavra do nobre vereador, mas no dia da sessão esse projeto ele foi automaticamente encaminhado para as comissões. Sim, tem que ser informada sim a comissão, mas mesmo sem essa informação, o vereador daquela comissão precisa se manifestar. Senhor presidente, eu peço a palavra. Mas eu entendo perfeitamente o que o nobre vereador está esclarecendo. Peço a palavra, Tem a senhor palavra. presidente. De fato, estava com a Comissão de Justiça e Redação, só que o nosso regimento interno ele prevê que fique 10 dias com cada comissão. Tendo em vista que esse projeto estava em minhas mãos em nome da comissão, acho que de todo direito a outra comissão a ter acesso, né, porque esses primeiros 10 dias foram para a nossa comissão. Embora nós não tenhamos dado parecer porque entendemos que o projeto seja legal, eles têm todo o direito de analisar. Tudo bem, então eu vou colocar em votação para que se tenha mais 10 dias, por questão de ser duas comissões, tá? Vamos abrir aí uma brecha para que seja discutido esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Então, eu retiro o projeto de pauta, tá? E volta para as comissões. Tudo de acordo? Correto? Então, está retirado de pauta o projeto que se refere à criação de cargo para merendeiras. Correto? Correto. Está em discussão e encaminhamento da votação o projeto de lei complementar número 4/2013, que dispõe sobre alteração do dispositivo da lei 983, de 23 de dezembro de 2009, e da outras providências, com sua respectiva emenda já aprovada. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco o mesmo em sua única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e encaminhamento da votação o projeto de lei número 4/2013, autoriza o Poder Executivo a conceder o uso e a exploração de bem imóvel em favor do Clube do Laço, cumprido na Estância Turística de Paranapanema, e da outras providências. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco o mesmo em sua única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Consulto a casa se algum vereador quer fazer uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra.
Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por estarmos juntos aqui nessa noite de hoje. Senhor presidente, nobres colegas, população presente, internautas que estão acompanhando de suas residências essa sessão. Eu vou fazer alguns esclarecimentos aqui a respeito da votação da sessão de hoje. Quero agradecer os nobres colegas por terem aprovado por unanimidade a emenda aditiva proposta aqui por mim, com a justificativa de que nós precisamos, né, de pessoas capacitadas, pessoas preparadas para cuidar da saúde do nosso município. E aproveito aí na oportunidade de parabenizar e desejar os meus sinceros, né, conhecimentos aos profissionais da área da saúde, no qual os mesmos têm uma responsabilidade muito grande, que é zelar pela saúde do nosso povo. Então, a vocês, meus respeitos, né, e minha profunda gratidão. Sobre o Clube do Laço, cumprido da Estância Turística de Paranapanema, eu gostaria de parabenizar a todos os que fazem parte desse clube e dizer que vocês são uns guerreiros, estão cumprindo, trazendo alegria para nosso município, coisa que era dever e obrigação do Executivo Municipal. Vocês estão abraçando e estão proporcionando para esse povo um pouquinho de alegria. Então, meus sinceros parabéns a vocês, né? Que Deus ilumine e contem conosco, com essa casa, com a minha pessoa, para o que for necessário, para que vocês possam ter amparo legal no desenvolvimento do trabalho de vocês. Eu quero aqui fazer um pedido especial, né, ao Dr. Fernando, né, do PSF da Olambra. Hoje eu estava atendendo aqui na casa, nessa casa de leis, e recebi um telefonema de uma mãe desesperada com a situação de saúde do seu filho, né? O menino Marcos Emanuel Vieira de Almeida, a sua mãe é a Carina de Jesus Vieira de Almeida, que está acompanhando pela internet, onde os profissionais daquele setor se recusaram a atender o menino que estava com diarreia, com febre, enfim, com sérios problemas de saúde. Eu, como vereador, tenho que saber, né? É meu dever saber até onde podemos atuar, até onde cada profissional pode, que é de meu conhecimento o raio de atuação. Isso eu sei perfeitamente disso daí, mas na hora que ficamos doentes, nós não escolhemos o lugar que estamos, né? Não escolhemos o momento, a hora, o minuto. Então, eu peço de coração, como cidadão, que os profissionais, o Dr. Fernando, que é uma pessoa capacitada, um excelente profissional, um bom menino, eu peço para ele que olhe com mais carinho, discuta junto com a equipe, né, esse problema, porque uma mãe, para encaminhar um filho até um hospital, é porque está realmente precisando. Ninguém vai ali por brincadeira. Então, eu peço que isso seja revisto e seja tratado com carinho. É um pedido verbal e com muito respeito ao Dr. Fernando, que é um médico capacitado e está lá para atender os interesses do nosso povo. Eu quero aqui pedir, né, todos nós sabemos que quando somos, né, agora eu vou fazer uma explanação para que vocês possam entender qual é o meu pensamento. Quando somos contratados por alguma empresa ou qualquer lugar que seja, né, é lei, junto à consolidação das leis trabalhistas, que nós elaboremos um contrato de experiência, que é pelo prazo de 90 dias.
para que as pessoas possam tomar conhecimento do desenvolvimento de suas obrigações para junto àquela empresa, para que possam dar o andamento e tomar atitudes cabíveis e corretas. Então, hoje é dia 19 de março, né? O período de experiência, de adequação ao serviço público está se expirando, né? O meu ponto de vista, nós precisamos parar de olhar no retrovisor, porque quem olha no retrovisor se acidenta, né? Porque ficou olhando para trás. Vamos deixar que todas as medidas que tenham que ser tomadas contra a administração anterior, que isso seja a critério da justiça. Vamos entregar na mão da justiça e vamos caminhar daqui para frente. Nós não podemos ficar olhando para trás. Eu não quero ver meu município se acidentar por mais 4 anos, hein, gente? Por favor, vamos ter um pouquinho de cautela aí, vamos atender a necessidade do nosso povo e vamos ouvir o nosso povo. Estive andando aí pelas ruas, né? Tá um matagal desgeneralizado aí na cidade, né? Um monte de entulho, um monte de lixo. Nós sabemos que a dengue está atacando. O senhor prefeito é médico, né? Sabe muito melhor do que eu que isso é uma doença gravíssima, né? E nós não podemos permitir que isso aconteça através de falta de planejamento. Eu não estou pedindo aqui que seja realizada uma grande obra. Eu estou pedindo aqui que seja feito a manutenção de nosso município. A manutenção, nós não precisamos de grandes investimentos. Está aqui o nosso amigo ex-vereador, um empresário bem-sucedido, o Pedro, né? Sabe muito bem disso, que a manutenção é obrigatória. Nós precisamos fazer a manutenção. Nós temos que ter a manutenção para que nós não possamos ter esses tipos de problema, né? Prevenir a saúde, né? Uma cidade limpa é uma cidade com saúde. Então, eu peço que olhem com atenção, né? E vamos trabalhar, porque o tempo está passando. Vamos parar de picuinhas políticas, porque os interessados no bom andamento do nosso município são o povo, e o povo está sendo deixado de lado por problemas particulares de uma pessoa ou de outra. Vamos olhar pelo povo. O nosso prefeito teve uma vitória esmagadora nas urnas, porque o povo nele confiou, e é obrigação retribuir a confiança com um bom trabalho. Então eu peço para o senhor prefeito, vamos olhar para frente, vamos caminhar, que o nosso povo necessita de desenvolvimento e bem-estar. Para finalizar, eu queria dizer para vocês que eu não quero ser taxado como o vereador oposicionista, como o vereador partidarista. Eu quero ser taxado como o vereador que venceu as eleições e está defendendo os direitos de nosso município e de nosso povo. Uma boa noite, obrigado pela atenção e fiquem com Deus. Senhor presidente, peço a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, povo presente, eu gostaria neste momento de agradecer a Deus por nós estarmos aqui mais uma vez reunidos em busca de melhoria para o nosso município. Quero dizer ao nosso povo que hoje entrou aqui esses projetos, principalmente o da saúde, que nós temos aí reclamações da saúde e não queremos que o povo reclame da saúde por conta da Câmara Municipal. Portanto, entrou essa criação desses cargos para melhorar a saúde. E é isto que nós queremos ver, melhoramento para a saúde, para que não tenha comentários que a saúde não vai bem por causa da Câmara Municipal.
quero até parabenizar os senhores vereadores que vieram hoje nesta casa e votaram este projeto para melhorar a nossa saúde. Vimos que os nossos funcionários reclamam dos seus salários. Sabemos as necessidades e as condições dos nossos funcionários. Fizemos uma reunião com o senhor prefeito, já no dia que foi discutido estas criação de vagas. O prefeito disse para nós que há a possibilidade que no mês de abril ele fazer uma revisão salarial. E, portanto, eu digo aos nossos funcionários que estarei aqui, com fé em Deus, votando a favor deste aumento salarial a todos os nossos servidores municipais. Entrei hoje com indicação, falando da cesta básica dos nossos funcionários. Sabemos nós que quando foi taxado esta cesta básica no valor de R$60, na época, não vou dizer que era tão grande coisa, mas também não era tão ruim. Hoje, os senhores sabem, as condições que vem o Brasil, o país, o mundo, cada dia no supermercado, subindo. Talvez, a gente não sabe se é culpa do supermercado, mas a gente sabe que no supermercado os preços estão subindo. Então, por isso, hoje que eu entrei com esse pedido, com essa indicação, que o prefeito estude se há a possibilidade de passar a cesta básica dos nossos servidores no valor de R$150. Verifiquei outros municípios, verifiquei outras cidades, outras câmaras, outras prefeituras, e vi esse aumento, talvez em cidade mais pequena do que a nossa, uma cesta no valor de R$180. Portanto, este pedido que fiz hoje, no valor de 150, é regular. Então, eu espero que o prefeito estude com carinho. A gente sabe que pela lei, talvez, uma cesta não custe R$150. Mas vamos dar uma cesta boa, uma cesta digna para os nossos funcionários. Nossos funcionários merecem, nossos funcionários enfrentam, e o bem-estar, desde a educação, saúde, limpeza pública, assim qualquer evento que tenha dentro do município, sai das mãos dos nossos servidores. Quero dizer aqui, em respeito dessa reclamação, dessa senhora que mora em Olambra, a senhora Karina, que ligou para o meu colega vereador, que seu filho também não foi atendido por este médico, que ele acabou de dizer, Dr. Fernando. Eu gostaria que o secretário da Saúde apurasse com carinho esse caso. Se for preciso, vamos chamar a mãe desta criança aqui e vamos saber por que este médico não quis atender. Eu acho que o médico que assume responsabilidade e compromisso com o município, eu acho que precisa cumprir com os seus deveres, principalmente nos horários de plantões. Há reclamações, senhores, há reclamações que o plantão do médico talvez é 9 horas da manhã, o médico chega às 11 da manhã. E isto eu peço ao secretário municipal de saúde, que por favor, corrija se isto está acontecendo. Apure este caso da senhora Karina, que está vendo pela internet, pelo via online, esta sessão de Câmara, que hoje eu estava na estrada quando ela me ligou. E é triste, é doído para uma mãe que talvez leva um filho no médico e o filho não é atendido. Então eu quero que apure, eu quero que faça uma investigação em cima desse caso. Se for preciso, vamos chamar a mãe aqui e vamos apurar. Porque estamos aqui de vereador para o bem-estar da nossa população, para o bem-estar do nosso povo. Quando nas campanhas políticas eu disse no palanque que tudo que fosse ser bom para a nossa sociedade, para o nosso povo, eu estaria aqui de braços abertos votando, como os senhores acabaram de ver. Acabei de votar aqui nos projetos que passou. 2 projetos. Então, senhores, nós estamos trabalhando. Fiz indicações, tanto na Olambra, nos bairros, como aqui na cidade. Fiz indicação. E quero dizer aos senhores que nós, vereadores, não temos essa competência de fazer um projeto aqui nesta casa, qualquer dos vereadores daqui de Paranapanema e do Brasil, que gere despesa aos cofres públicos.
Portanto, não é da nossa competência. Não podemos fazer esse projeto. Imagine, senhores, que se nós pudéssemos fazer um projeto, nós íamos fazer um projeto para aumentar o salário dos funcionários. Mas, infelizmente, nós não podemos fazer o projeto. Mas, sim, podemos votar, sim, quando vir do prefeito um projeto de aumento para os nossos servidores, que está precisando. Mas, na reunião que ele teve com nós, disse que no mês de abril há possibilidade. Quero dizer aqui, em respeito do Clube do Laço de Paranapanema, parabenizando o presidente, vice-presidente, secretários e membros da comissão organizadora. Quero dizer aos laçadores que quando iniciou a construção, eu preocupei bastante porque conheço um pouquinho de lei. Há 6 mandatos de vereador, a gente entende um pouquinho de lei, quando não teria passado aqui um documento para a Câmara Municipal autorizar que o prefeito fizesse essa concessão com os laçadores. Preocupei sim, porque nesse entanto, se não tivesse este documento, poderia haver denúncia. E o Ministério Público ia notificar a Prefeitura e com certeza ia embargar esta construção que tanto esses meninos vêm lutando e vêm correndo para que aconteça a prova do laço, pelo menos uma meia festa no nosso município no mês de abril. Quero parabenizar e dizer que tudo que nós pudemos fazer, a Câmara pôde fazer, foi votar esse projeto, no qual eu digo ao Marlon, que é o presidente, ao Decinho, e todos os representantes do clube, que nós estamos aqui de coração aberto, para fazer aquilo que é bom. Quero dizer aos senhores ainda, que nós temos aqui, senhores, um projeto que vai vir nessa casa, que é das merendeiras, no qual o vereador citou que não foi notificado, e respeitamos o nosso vereador. Então vai ser analisado, mas consultei o secretário da Educação aqui de Paranapanema, no qual eu perguntei a ele se outros servidores nos serviços gerais poderiam ocupar o cargo de merendeiras, no qual ele me respondeu que hoje já pessoas que não são merendeiras, mas estão se esforçando, ocupando o cargo de merendeiras e cozinhando para as crianças. Mas que o Estado não permite. O Estado exige que as pessoas sejam concursadas naquele cargo, porque no concurso cai qual é o tipo, quanto de salada a pessoa come, talvez mais ou menos por aí. Falam em coisa de cozinha, como que a cozinheira faz o arroz, como que faz o feijão. Eu acho que é mais ou menos assim que cai o concurso para a cozinheira. Então a cozinheira tem que estar a par daquilo ali, porque ela fez um concurso, ela tem que estar a par do concurso que ela fez. Eu me refiro assim. Cada pessoa fazer o seu cargo pela sua função. Então eu acho que está mais ou menos certo. Hoje não passou o projeto. Mas vejam, senhores, se chegar a vir esse projeto nesta casa, olha a situação dos vereadores. Prefeitura cheia, funcionário querendo aumento, e merecem, e de repente chega aqui 13 vagas para nós aprovar. E daí? Daí, se nós não votarmos nesse projeto, as mães das crianças, pais de crianças, familiares, estão aqui assistindo a sessão para nossa, os vereadores, fechou essa creche, não abriu, porque os vereadores não aprovaram o projeto para a merendeira. Então, gente, nós vamos aprovar sim. Eu vou aprovar, quero falar por mim. Eu vou aprovar sim, porque é melhoria, é saúde, é melhor para o nosso povo, eu vou votar. Se o prefeito acha que ele tem condições de aumentar o funcionário, e no mês de abril dar aumento aos nossos servidores, quero dizer aos senhores que estou à disposição de votar sim. E quero dizer aos servidores que ocupam esse cargo, que não impedem que os servidores participem do concurso de merendeira. Portanto, os servidores, senhor presidente, só um minutinho só, por favor. Os servidores podem participar desse concurso. Então, senhores, boa sorte àqueles que vão fazer o concurso, que Deus abençoe a todos e que coloque as pessoas que têm a dignidade, as pessoas que realmente vão trabalhar com o coração.
Então, já fiz o meu pedido, falei da saúde e quero que apure esse caso. Eu não vou apertar o doutor Fernando sem apurar o caso. Assim que for apurado, eu quero ver qual é a responsabilidade do médico. Se ele deverá ser punido, eu espero que seja punido sim. Então, por isso, eu quero que investigue. No mais, meu muito obrigado. Deus que abençoe a todos, uma boa noite, sejam bem-vindos e venham sempre, porque estamos aqui para votar naquilo que for bom. Paranapanema não vai parar por causa da Câmara Municipal. Muito obrigado. Desculpa, novo vereador, mas é o regimento. Continua livre a palavra. Eu peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, novo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite a todos os presentes. Eu queria aqui hoje parabenizar também a iniciativa do prefeito pelo envio a esta Casa dos Projetos de Lei, tanto para a concessão do uso do bem público, quanto para a criação dos cargos para melhorar a questão da saúde e até mesmo da merendeira, que foi encaminhada às comissões. Mas eu gostaria de deixar aqui, ressaltar mais uma vez a necessidade para o nosso prefeito encaminhar essa casa projeto de lei regularizando a questão previdenciária do município, ou seja, aquela dedução que é feita mensalmente do salário dos funcionários públicos e que devem ser encaminhadas para o IPESPEM e que, por algum motivo que a gente desconhece, desde governos anteriores não está chegando ao destino correto. O porquê dessa necessidade? Eu e o vereador Afonso, nós estivemos em Brasília há uma semana em busca de emendas parlamentares para a melhoria da nossa cidade. E, dentre tantas exigências para que a federação consiga trabalhar com os estados e com os municípios, está a necessidade de que a prefeitura esteja toda regularizada. Como existe uma pendência no cadastro da prefeitura com relação aos débitos de natureza previdenciária, ainda que a gente consiga milhões de reais para ser investido na cidade, a hora que essa emenda for enviada, ela vai voltar. Ela não consegue ser aplicada aqui. Então, assim, eu parabenizo ao projeto que concede o bem para uso das atividades relativas à prova de laço, mas eu deixo bem claro aqui que a gente tem também outras necessidades que vêm em primeiro caso, antes disso até, para que a gente não caia depois na mesma história de inversão de prioridades, porque hoje a gente investe aqui em prova do laço e acaba deixando de atingir emendas que vão diretamente afetar a educação, a saúde e todos os outros setores que estão em ruínas no nosso município. Então fica aí a dica para o prefeito. Uma outra, eu venho aqui também em nome dos moradores de Campos de Olambra, os quais eu represento também aqui nessa Câmara Municipal, pedir encarecidamente ao senhor prefeito que viabilize a melhoria das estradas rurais. Eu tenho aqui um abaixo-assinado, assinado por aproximadamente 400 moradores de Campos de Olambra que sustentam que não existe mais condição de circular por ali. Então, que o prefeito tome providências no sentido de exigir das secretarias competentes, para que a gente não veja secretários aí passeando pela prefeitura, igual é comum a gente ver secretário correndo atrás do prefeito o tempo inteiro aqui no Paço Municipal, e que eles se restringam à atividade fim que eles se propuseram. Eu queria aqui também falar a respeito de uma das indicações que nós tivemos, a respeito da viabilização de caronas nos transportes escolares. Eu não sei se muitos sabem aqui, ou deveriam saber, mas esse é um impedimento de natureza federal. Uma lei federal veda a concessão de caronas em transportes escolares. Então, acho que assim, a gente está aqui para elaborar leis no município, no âmbito do município. E a gente quer que sejam cumpridas as nossas leis no âmbito municipal, não tem por que a gente exigir do prefeito, embora beneficie, eu entendo que beneficie os moradores dessas regiões que não têm acesso até a cidade, mas essa não é a medida adequada, a carona em transporte escolar. Então, a mesma medida que a gente exige que sejam cumpridas as nossas leis municipais, eu espero que a gente também tenha consciência e, no mínimo, responsabilidade para cumprir as exigências de legislação federal. E
uma outra, na verdade, um outro puxão de orelha ao nosso prefeito municipal com relação à inauguração da creche no CDHU de Campos de Holambra. Entrou em contato comigo um dos irmãos da pessoa que recebeu o nome da creche, que hoje já não se encontra mais entre a gente, para dizer que eles sequer foram convidados para a inauguração da creche municipal do CDHU de Holambra. E entendem que isso pode ter ocorrido devido a divergências partidárias, tal. Então, eu peço que essa situação seja esclarecida, porque eu faço parte do mesmo grupo que o prefeito, quando a gente veio pleitear essa mudança na época das eleições, e o que eu disse em todos os palanques, que a gente não queria diferença, e que a gente ia sim lutar para que a nossa sociedade fosse uma sociedade igualitária e unida, eu não vejo isso acontecendo se isso de fato ocorreu por conta de divergência partidária. Então, eu não vou assumir a mesma responsabilidade que o prefeito está assumindo se for essa situação. E com relação ao aumento das cestas básicas, eu acho viável também a apresentação da indicação, mas a gente precisa analisar como os próprios reajustes vão ser ainda estudados para acontecer no mês de abril, né, a possibilidade orçamentária também, vez que os quadros da prefeitura eles estão todos mais que cheios, né? E até porque a justificativa do parecer diz que das defasagens com relação às referências, mas a gente tem que levar em conta que nem tudo dá para se resolver da noite para o dia. Essa defasagem salarial vem acontecendo há pelo menos uns 20 anos, né? Então, assim, a gente espera sim que o ideal aconteça para a cidade, mas não dá para a gente esperar que a gente pega uma coisa na situação X e ela vire X ao quadrado em 2 semanas, em 2 meses que seja. Então, assim, vamos nos centrar nas indicações, entendo a necessidade de todas as indicações, mas acho que tem coisa aqui que fica mais no mundo do ideal do que do possível. Meu obrigado a todos, boa noite. Continua livre a palavra. Tem a palavra, nobre vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, né, senhores que nos acompanham pela internet. Tá. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar parabenizando o senhor prefeito pelos projetos enviados para essa casa nessa noite, né, os projetos aí da saúde, né, que vai de encontro às necessidades hoje da saúde no nosso município. Tá, então, eu gostaria de estar parabenizando o prefeito por esses projetos. Gostaria de parabenizar também o prefeito pelo projeto aí do Clube de Laço, né, que mandou para essa casa nessa noite. Gostaria também, senhor presidente, de parabenizar todos os vereadores pelas indicações que entraram nessa casa. Tá? E gostaria, senhor presidente, também de deixar aqui o meu repúdio em relação a esse profissional da saúde, o doutor Fernando. Essa mãe também me ligou, chorando, dizendo dos maltratos que ela sofreu lá no PSF. A criança não foi atendida, com febre e com diarreia. Então, eu gostaria assim de pedir com carinho para o prefeito, que assim que ele voltar de Brasília, o prefeito está em Brasília, em busca de recursos para o nosso município, assim que ele voltasse, que ele também se atentasse para isso, né? Que tomasse uma medida em relação a esse profissional. E que eu gostaria de dizer assim, com todo carinho para o doutor Fernando, que o doutor Fernando escolheu para ser médico. E uma criança não escolhe para ficar doente. Então, que tenha mais carinho pelas pessoas, que tenha mais amor pelo ser humano. Para ser médico, tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, não serve para ser médico. Então, senhor presidente, eu deixo aqui o meu repúdio em relação a esse profissional. Tá? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, que vocês sempre venham mesmo para a Câmara acompanhar o trabalho dos vereadores, tá? Para que a gente possa sempre fazer o melhor por essa cidade.
Que Deus abençoe a todos e fique com Deus. Continua livre a palavra. Eu peço ao vice-presidente que a mesa para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Primeiramente, a gente deve agradecer a Deus por esse momento. As indicações feitas pelos vereadores são encaminhadas ao senhor prefeito. Todas elas são indicações de necessidades. Também deixo aqui as minhas indicações, que o nobre vereador já comentou aqui, estradas rurais. Hoje eu acompanhei um trator de um produtor rural, gradeando a estrada e tampando buraco. E esse mesmo trecho, eu pedi para o secretário de obras, de vias, que tomasse providência. Não foi. Então não estava dando para se transportar nenhum tipo de cereais por essa estrada. Hoje o produtor mandou o trator para gradear e para dar uma entupida nos buracos. Isso é feio para mim, que passei por lá hoje, presenciei, e para nós todos, vereadores, prefeito, é preciso que tome uma atitude rápida, urgente. Faça uma locação aí de uma patrol, de uma reta escavadeira, que não vai custar tanto para o município. Eu sei que tem dinheiro em caixa, e isso é urgência, precisa investir. Reforma e limpeza. Foi pedido numa sessão anterior para que se fizesse uma limpeza em umas salas que são alugadas do CEAI de Olambra, onde funciona a escola infantil. E até o momento que se sabe foram trocadas lâmpadas, mas as paredes estão emboloradas, piso tudo úmido, os professores reclamando, e imagine também as crianças, mães e crianças. Então eu peço mais uma vez ao prefeito, o setor competente, que tome uma providência. Referente carona escolar, o nobre vereador aqui também se referiu, eu não estou pedindo para o prefeito que autorize a população a andar no ônibus da escola. Nesses trechos onde o pessoal usa um ônibus escolar, são pessoas carentes que têm necessidade de ir ao médico, porque tem uma consulta marcada, e não tem como ir. Eu estou pedindo aqui que o senhor prefeito tome uma posição e coloque um transporte alternativo para essas pessoas. A gente que tem um veículo consegue se transportar, se locomover. Mas eu conheço vários bairros, eu vou citar alguns. A Prata, a Fortaleza. Ali tem pessoal que não tem carro, não tem transporte. Utiliza o transporte escolar para vir até Paranapanema para fazer uma consulta. Tudo bem, a lei não obriga. Mas então que tome a providência. Há mais de 20, 30 anos, o ônibus escolar deu carona. Se for apostar em tudo que é dentro da lei, aí vai deixar de fazer muita coisa que é benefício para a população. As ruas da Serrinha, já há tempo, o vereador Otéia vem cobrando melhorias para aquele bairro. Eu visitei lá semana passada, passei já ontem de novo. Tem ruas lá que estão escorrendo as fossas, que foram esgotadas esses dias, e estão empoçando na rua. Tá, é um problema de saúde. Se não toma providência, vai parar onde, esse pessoal? No hospital. Mais prejuízo. Tá, então tem que se tomar providência. Alguns secretários, aí, alguns cargos de comissionados, quando alguém fala, viu, a gente precisa melhorar, fazer alguma coisa, o que ele diz? Ah, não, está devendo muito, a prefeitura não tem condições de fazer. Tá, mas há 5, 6 mandatos que eu conheço, todo prefeito assume dívidas anteriores e consegue desenvolver, fazer alguma coisa. Então, não acho justo utilizar isso aí como desculpa
para não fazer tal coisa, diga, olha, não temos autonomia, o prefeito não deu autonomia para a gente. É mais bonito. Tá. A questão da... Mais uma vez aqui, ó. A carona. Eu disse na indicação e quero ser bem claro. Eu não peço ao senhor prefeito que autorize o ônibus, que obrigue. A empresa não é obrigada a fazer o transporte. É transporte da saúde. Eu estou falando de pessoas que vão, usam, utilizam para a saúde, bem claro. Então, que arrume um transporte alternativo para essas pessoas. Bairro Mato Dentro, Serrinha, Serra da Prata, Fortaleza. E o município inteiro necessita disso, certo? Professores. Eu fui procurado por um grupo de professores que... Poxa vida. A questão de alimentar na escola. O próprio professor se sente constrangido em comer um lanche perto da criança na escola. Ele leva um lanche. Pode ser que a merenda escolar esteja lá muito mais apetitosa, mas a criança vê o lanche, que é um pedaço. Isso qualquer um pode imaginar. É um problema. Então, peço ao senhor prefeito que reveja com urgência essa situação e tome uma atitude referente. Tá? Uma boa noite a todos e até a próxima. Continua livre a palavra. Tem a palavra, nobre vereador. Boa noite a todos. Eu acho que falar hoje de estradas rurais dispensa comentários, visto que os outros vereadores já falaram disso. É lógico, muita chuva propicia, de fato, as estradas ficar pior, mas assim como o Nardinho falou, hoje eu tive, como que eu falo, a infelicidade, vamos dizer, de ver a necessidade de um produtor ter que colocar o trator com grade para poder escovar a produção. Então é brincadeira. Por outro lado, a gente não, igual foi comentado também, a gente não tem visto o secretário aí mostrando a cara. Né? Vamos conversar com as pessoas, vamos tomar... vamos encarar de frente a situação, não vamos ficar se omitindo, vamos dizer assim. Queria também até parabenizar o pessoal da área da limpeza, que até esse final de semana, mesmo com chuva, eu vi os esforços deles no sentido de remover o lixo que estava vergonhoso. Inclusive, tinha até eu, de frente para a casa da senhora secretária, um lixo lá, acumulado há 90 dias, tive a oportunidade de ir lá presenciar. Se não bastasse o lixo, propriamente tinha um pneu, inclusive tem foto lá, com aparentemente até com larvas, vamos dizer assim, de mosquito da dengue, talvez. Aproveitar também o gancho e a oportunidade, vamos imaginar assim que o município é extenso, são bastante terrenos, hoje ainda não construído e tal. Se não me falha a memória, já existe uma lei municipal que fala para que os proprietários de lote façam a limpeza, passivo de multa. Então, vamos imaginar, deixar a dica aqui para a senhora secretária do Meio Ambiente, visto que ela está com um pouco de dificuldade, aparentemente, de dar conta, vamos dizer, dessas limpezas, junto com o prefeito, veja essa lei, enfim, que aplique, mas de maneira ordeira, vamos dizer assim, não aleatoriamente, vamos dizer, notificando se não uma, duas, três, para não ficar também um negócio aí propenso para meter multa, torto direito. Então é isso. Faço também aqui um apelo para os nobres vereadores, colegas aqui. Pode até parecer, nossa, mas já foi falado. Foi sim, só que infelizmente continua crítica a situação lá da PAI. Está num jogo de empurra, né? É lógico, não sejamos ignorantes a ponto de não saber que lá existe uma diretoria constituída, eleita pela associação lá dos pais, enfim. Só que já conversei com alguns e refaço esse apelo aqui para que nós amanhã, se houver a possibilidade de todos, a gente fazer uma visita mais de perto e vamos fazer um ofício oficial a eles lá para que... enfim, apresente então essa pressão de conta
Em contrapartida também, eu acho que aquele dia alguns até teve oportunidade de ver, que já foi cobrei do prefeito, então qual que seria o modo dessa prestação de conta? Apresente para nós, porque fica fácil esse jogo de empurra, daí o prefeito alega que não existe a prestação de conta é errônea, e aí? São instituições que até então, vamos imaginar que errônea, mas funcionou, e agora? Vai parar? A questão tudo é documental. É fácil, até falar bem a verdade, causa até estranheza. Eu conheço o senhor Canhoche na qualidade de contador, profissional, amigo. Até quando fui vereador em 2005, ele me ajudou, vamos dizer assim, na organização de associação de bairros, tal. Até ele tinha um sonho maior, não, também vamos montar a associação dos moradores de bairro, porque depois nós vamos montar associação da associação. Na qualidade de contador, e ele seria talvez uma pessoa bem propensa, vamos dizer, para nos auxiliar nesse sentido. Amanhã, até eu vou, se você achar que é conveniente, os demais vereadores, a gente pedir para ele que nos acompanhe nessa visita, para ver qual ele na qualidade de contador, ele vai, de repente, ter possibilidade de entender melhor do que nós. Então é isso, pessoal. São essas instituições que eu peço para vocês encarecidamente, para que nós olhemos com atenção, que é a PAI, o projeto Florescer, lá com aquela dificuldade também, que lá, inclusive tem ali, eu tenho cópia, só que eu peguei agora na hora de saída aí, ó, o secretário da Educação, aquele dia até posicionou que não é favorável que seja, como que eu falo assim, o projeto seja vinculado na secretaria dele, e sim na Secretaria da Assistência Social, mas sabemos que a Secretaria da Educação é a que é mais agraciada, vamos dizer assim, com recursos. Inclusive, tem ali um projeto que fala de transferências, vamos dizer assim, de recursos oriundos do governo federal, enfim, estadual, desde que seja feito esse convênio, vamos dizer. Então, é isso. A questão dessas instituições hoje é questão documental. E por parte do pessoal aí, do secretário e do próprio prefeito, parece que, infelizmente, eu não estou vendo boa vontade. Então, fico aqui o apelo para os vereadores, para amanhã a gente fazer inicialmente essa visita para a PAI, e depois, se possível, a gente vai estender para as outras instituições aí. Meu muito obrigado, boa noite a todos. Fique com Deus. Continua livre a palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Em nome de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão.